Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: Digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Então, essa foi a palavra que a gente também falou semana passada sobre ela, dando continuidade da parábola dos talentos, que eu acredito que ficou claro a questão dos talentos serem recursos financeiros que Deus coloca nas nossas mãos, e esses recursos financeiros eles precisam ser, então, trabalhados de forma sábia, de forma prudente, para que todo esse dinheiro, então, seja revertido para a glória de Deus, para a honra de Deus. E eu queria deixar algo claro aqui para vocês, que talvez eu não tenha falado semana passada. Vem tantos pensamentos na minha mente, às vezes eu compartilho alguns, outros acabam passando batido. Quando a gente olha para essa parábola dos talentos, que reflete automaticamente com o julgamento das nações, o que a gente precisa entender é que existem pessoas específicas que Deus vai trabalhar dessa forma na terra. A gente não pode achar que a parábola dos talentos ela é para 100% do mundo, ok? Ainda que eu acredite que todos tenham recursos, sim, para reverter para o reino, ou para investir no reino, ou para sim ajudar o próximo. Mas a parábola dos talentos, ela fala especificamente de recursos específicos que Deus vai pôr na mão de pessoas capazes, pessoas que tenham capacidade de administrar bem esses recursos, e por causa dessa capacidade que essa pessoa tem, ela vai então poder fazer tudo aquilo que Deus quer que ela faça com esse recurso. Então, nós como cristãos precisamos avaliar principalmente aqueles que têm uma veia para o empreendedorismo, para ganhar dinheiro realmente aqui nesse mundo, né, nessa terra. A gente precisa entender e perguntar ao Senhor se o recurso que nós temos recebido de Deus, se aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, se tem a ver com o propósito que Ele tem a respeito, principalmente dos últimos dias, tá? Então, a gente pode ter em mente que vão ter pessoas que vão ter mais recursos
para investir no reino, e vão ter outras que talvez já não tenham quase nenhum recurso para investir no reino nos últimos dias. Mas eu quero afirmar para vocês que tem pessoas específicas na terra que Deus tem investido de autoridade e de uma condição financeira para então usar esses talentos, esse recurso financeiro para o reino, tá? Então não generalizem, mas estejam sempre atentos àquilo que Deus colocar nas mãos de vocês. Existem passagens que falam a respeito de sementes, né? Todo o recurso financeiro que vem na nossa mão, a palavra de Deus chama também de sementes. E tem sementes que a palavra de Deus diz que é para voltar para a terra, para que ela então frutifique mais, e outras é para o nosso consumo, né? Para o pão. Então a gente precisa também estar sempre atento com isso, né? O que é semente para semear no campo, para semear novamente na terra, para que ela frutifique mais, e o que é que eu posso comer dessas coisas que Deus tem me dado. Então a gente precisa separar também isso. Então, eu acredito que quando a igreja também acordar, a igreja que eu falo a nível mundial, quando a igreja acordar para esse princípio chamado dinheiro, para esse princípio chamado oferta, para esse princípio chamado entrega, né, financeira, essa disposição do entregar, nós vamos desatar ainda mais no reino de Deus, no que diz respeito à vontade de Deus para as nossas vidas. Porque, repetindo, se nós somos servos, se nós estamos aqui para servir o Senhor, se nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, então nós precisamos saber que os recursos que têm chegado para nós, eles têm um destino dado já pelo Senhor. Então a gente precisa saber para onde é que esse dinheiro literalmente precisa ir. A gente precisa ser sábio com a administração financeira. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, esse é um dos grandes alertas, assim como a parábola das 10 virgens fala desse óleo que não pode faltar, a parábola dos talentos também traz um alerta muito grande para os servos de Deus, né? Para esses servos que foi, então, entregue esses talentos para que eles, então, cuidem muito bem, trabalhando sobre esses talentos, para que eles se multipliquem para que o reino de Deus seja alcançado, para que os filhos de Deus sejam alcançados em suas necessidades. Então, a gente precisa, como cristãos, queridos, estar atento para isso também. Essa é a nossa parte nos últimos dias, principalmente. Lembrando que Mateus 25, 24 e 25, que nós praticamente estudamos durante esses 2 meses que a gente está falando, nós estamos falando de um período que nós chamamos de últimos dias, né? Mas a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Mas é de um período mais específico ainda, que antecede um pouquinho a volta de Jesus, né? Ou, na verdade, a grande tribulação, e também durante a grande tribulação, e aí sim a volta de Jesus acontece. Então a gente precisa entender que esse contexto de tudo que a gente leu dentro de Mateus 24 e 25 está falando desse período. Qual período, Elisângela? Esse período aqui. Eu peguei até a folhinha de novo para a gente dar uma olhada nela hoje. Ó, tá falando desse período aqui, desde o momento em que Cristo veio à Terra e ele morreu e ressuscitou. Ali começou esse período aqui que nós estamos lendo aqui em Mateus 24 e 25. Então, a partir desse momento aqui que Deus reveste a sua igreja de poder para começar a evangelizar para a volta de Jesus, esse período aqui, ó, que a gente chama de era atual, o princípio das dores, esse é o período que nós estamos inseridos e esse é o período que Jesus está trazendo todos esses alertas para nós. Então a gente precisa estar ciente de que isso é para mim e para você. Cada um desses alertas, cada um dessas chamadas, dessa instrução tem a ver com cristãos. Outra coisa que eu queria deixar assim bem frisado para vocês, que vocês prestem bastante atenção nessas questões que a gente falou aqui em Mateus 24 e 25, percebam que em nenhum momento Jesus está falando
aos ímpios. Não tem nenhum versículo aqui no capítulo 24 e 25 que Jesus está conversando, ou ele está falando, ou ele está alertando ímpios, ok? Pessoas incrédulas, pessoas que não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Em nenhum versículo. Durante todo o sermão que Jesus traz ali para os seus discípulos a respeito do final dos tempos, ele está falando especificamente para o corpo de Cristo, para os cristãos, para a igreja, né? Então, todo o alerta, todo o chamado de Deus aqui para a vigilância, podem perceber versículo por versículo aqui do que nós falamos durante esse período que a gente estudou Mateus 24 e 25, nós estamos falando da igreja, da noiva que está sendo preparada, desse povo que é separado para Deus, que se diz servo dele, que se diz noiva dele, né? Que se diz então separado para ele. Então, ele está falando com esses. Então, a gente não pode pegar Mateus 24 e 25 e achar que a parte ruim, Deus está falando, por exemplo, o julgamento das nações aqui, e tanto a parábola das virgens, como eu falei no início da aula, tem gente que leva isso para o contexto de ímpios e salvos. Isso não é verdade, ok? Tanto a parábola das 10 virgens quanto o julgamento das nações aqui, Deus está falando para o mesmo público, para o mesmo alvo, que são os cristãos. Não tem ímpio aqui, queridos. Por quê? Porque os ímpios já estão em trevas. Os ímpios já estão na perdição. Os ímpios já são filhos do diabo. Não são filhos da luz, não são filhos de Deus, não são servos de Jesus. Como é que Jesus poderia dizer aqui que ele chama os seus servos, né, na parábola dos talentos? Então ele estaria chamando os ímpios também de servos e não só os filhos, né, aqueles que realmente o servem como Senhor. Então estejam com isso bem claro na mente de vocês, de que Mateus 24 e 25, Jesus está trazendo um grande resumo para nós a respeito do final dos tempos, que é esse período que antecede a grande tribulação. Ele está falando sobre a grande tribulação e, enfim, sobre a sua volta, sobre a vinda de Jesus nas nuvens. Então, ele está falando sobre esse período. E quem ele está trazendo para esse bate-papo aqui nesse contexto são cristãos. É a igreja, o corpo de Cristo, é que está sendo alertado aqui durante todo o tempo. Porque ele está falando com os discípulos e ele está falando sobre aquilo que nós, como discípulos de Jesus, devemos estar atentos nos últimos dias. Ok? Então esqueçam de que esse texto tem a ver com ímpios, tem a ver com não crentes, não tem. Esse julgamento aqui, esse juízo que está vindo sobre as 5 loucas, sobre o servo infiel, sobre o julgamento das nações, aqui os malditos, que a palavra está falando aqui no finalzinho do capítulo 25, tem a ver com cristãos, com a igreja de Cristo, que simplesmente negligenciou a palavra, negligenciou os ensinos que Jesus deixou, negligenciou a sua vida de santificação para então servir bem ao seu Senhor. Então, aqueles que não entendem esse chamado à servidão acabam achando que já são donos de si, né? Donos de si e fazem da sua vida o que bem entendem, mesmo sendo cristãos, né? Mesmo se dizendo cristãos, né? Mesmo tendo aceitado Jesus, não deixaram de ser Senhor sobre as suas vidas. Então, quando Jesus não é o nosso Senhor, a partir do momento que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, há uma forte tendência a nós continuarmos no domínio da nossa vida. E se nós continuarmos no domínio da nossa vida, há uma problemática muito grande que pode acontecer principalmente nos últimos dias, porque a falta de vigilância, a falta de ouvir o Espírito Santo, a falta da busca da santificação, a falta da busca do entendimento da palavra, que é essa lâmpada que precisa estar sempre acesa. Então, tudo isso vai fazer falta, principalmente nos últimos dias, ok? Deu para entender até aí, gente, essas 2 últimas passagens que a gente leu dos talentos e do julgamento das nações? Vocês acham que ficou alguma coisa aí para trás? Apesar de que em alguns momentos durante o estudo a gente vai voltar em alguns versículos dentro desse contexto. Então, eu acredito que o assunto não encerrou
aqui, porque a gente vai acabar voltando em alguns trechos, mas eu acredito que o geral deu para a gente pegar aí até aqui. Deu ou não deu? Faça um joinha aí, para eu saber se deu ou não deu. Deu até aqui? Então tá bom. Então vamos lá, Daniel, capítulo 1. Quem tá ansioso aí para conhecer um pouquinho mais? Nós vamos passar para um pouco mais do entendimento desses períodos aí que nós vamos passar juntos, né? E eu creio que o Senhor vai nos ensinar um pouco mais. Daniel, capítulo 1. Elisângela, por que você está indo para Daniel? Porque para eu entender boa parte ou muito da escatologia, eu preciso voltar para o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento apontava para os últimos dias. O Antigo Testamento falava muito sobre os últimos dias também. Grande parte da revelação do Antigo Testamento tem a ver com a escatologia. Então, ou eu mergulho aqui para conseguir compreender o que Deus está fazendo, ou pode ser que eu me perca no entendimento pela falta do entendimento desses versículos. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês em Daniel hoje, porque a gente vai falar a gente vai começar a falar sobre esse período da bolinha aqui, ó, que é os 7 anos que a gente fala, né, da grande tribulação. 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso, vai entrar dentro desse contexto, e para entrar dentro desse contexto, um dos textos que a gente vai usar é o próprio livro de Daniel, tá bom? Então, eu vou ler a partir do capítulo 1 com vocês, e não quer dizer, queridos, que a gente vai parar em todos os versículos de Daniel, tá bom? Não é isso, não. Eu só quero fazer a leitura com vocês, porque eu acredito que o livro de Daniel ele é tão rico em detalhes sobre o final dos tempos, que se eu pegar versículos soltos, para a maioria das pessoas, talvez, que não tem um conhecimento um pouquinho mais intenso do livro, vai se perder um pouco no que eu vou falar. Então, por isso que eu quero ler o texto, e aí dentro dos textos a gente vai extraindo tudo aquilo que a gente precisar para esse entendimento, tá bom? Então, Daniel, capítulo 1. Diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então, já vou parar aqui porque eu quero fazer o pano de fundo para a gente entender o que vai começar a acontecer aqui. Tá falando, quem tá anotando aí, já coloca aí, frisa aí. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Então, existia um rei no reino de Judá, que é o reino do sul. Eu não sei se aqui no grupo, se eu cheguei a postar para vocês uma foto de um panorama que eu tenho. Se eu não coloquei, depois eu ponho para vocês, só para efeito de conhecimento. Eu gosto muito desse panorama que eu consegui, porque ele me mostra direitinho essa questão aí, ó. Estão vendo aqui, ó? Reis e profetas. Isso aqui é uma linha do tempo dos reis e profetas do Antigo Testamento, tá vendo, ó? Tá? Então, eu peguei isso aqui na internet e esse panorama me dá um panorama bem legal a respeito dos livros e dos... Legal, ó, joia! Então, quem tem aí, aproveite aí. Então, qual é o pano de fundo aqui para nós a respeito do livro de Daniel? Então, para eu conseguir entender o livro, o que está acontecendo, eu preciso saber qual é o contexto disso, tá? Então, vamos lá. Então, a palavra está dizendo no versículo 1 do livro de Daniel que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, e aí não dá para explicar com todas as letras aqui, mas a gente vai tentar, é que nesse momento da história, o reino de Israel, ele já estava dividido. Não sei se vocês já ouviram falar que o reino se dividiu e depois da morte de Salomão, e o reino do norte ficou com 10 tribos das 12 tribos de Israel, e o reino do sul ficou com 2 tribos, né, que seria Judá e Efraim, se não me engano. Não, Benjamim, perdão.
Judá ficou, a parte do sul ficou Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ficaram no norte. Então, existia um rei sobre o reino do norte e existia um rei sobre o reino do sul, ok? Então, aqui nesse período de Daniel, a palavra está dizendo que no terceiro ano, que esse rei chamado Jeoaquim, que era lá do reino do sul, que era rei de Judá, da parte sul de Israel, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, um rei fora do território de Israel, ok? Mas que era um rei muito forte naquela época, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então fala que nesse ano aqui, em que Jeoaquim era rei de Judá, rei do Reino do Sul, o rei Nabucodonosor decidiu sitiar a cidade de Jerusalém. O que significa sitiar? Significa cercar, né? Colocar um exército ao redor, para então depois eles tomarem a cidade de Jerusalém. Então, toda a estratégia de guerra daquela época tinha a ver com isso. Eles primeiro levavam o seu grande exército, faziam um cerco ao redor da cidade, e aí no tempo certo eles iam criando uma estratégia de como invadir os muros, porque a maioria das cidades elas tinham grandes muralhas, grandes muros que cercavam. Então não era tão fácil assim invadir uma cidade naquela época. Então, quando a gente olha isso, a gente pensa que é simplesmente sair entrando e invadindo e guerreando. Não, eles tinham muros, eles tinham grandes portas para quebrar, então eles precisavam de estratégias para isso. Então, fala que no terceiro ano do rei Jeoaquim, do rei de Judá, lá do Reino do Sul. Então, aqui ainda não está o Reino do Norte, ok? Só está uma parte de Israel sendo sitiada. E esse rei Nabucodonosor, então, cerca Jerusalém, coloca um cerco em Jerusalém para invadir Jerusalém posteriormente, ok? Então, esse é o pano de fundo aqui do que começa a acontecer. Versículo 2. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então está dizendo que quem entregou Jeoaquim e quem entregou os utensílios do templo para Nabucodonosor foi quem? O início do versículo Deus. Deus, o Senhor, ok? Senhor. O Senhor. Então, o versículo 2 começa dizendo que o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Nas mãos de quem? Nas mãos de Nabucodonosor. E também alguns dos utensílios do templo de Deus também foi deixado que ele tomasse, que ele invadisse e roubasse coisas do templo e levasse para o templo do Deus dele lá na Babilônia. Então eu já quero deixar claro aqui para vocês, queridos, mais uma coisa muito importante dentro da palavra de Deus que durante alguns anos tem me chamado muito a atenção. Para eu entender o contexto de uma profecia, eu preciso entender o contexto da história. Eu não posso olhar a Bíblia simplesmente como algo histórico e nem simplesmente como algo espiritual. Eu preciso ter as duas coisas juntas. Então, porque aí fica completo, aí fica uma coisa só, aí fica uma coisa inteira. Então, quando a palavra está dizendo aqui em Daniel que Deus, o Senhor, entregou o rei Joaquim e mais as coisas do templo para o rei Nabucodonosor, fala de algo que Deus permitiu que acontecesse, ou mesmo que Deus facilitasse. Essa é a palavra que eu posso dizer para vocês. Houve uma parte da própria mão de Deus permitindo e facilitando que o rei Nabucodonosor, então, entrasse, invadisse Jerusalém e tomasse essas peças do templo e conseguisse conquistar Jerusalém, ok? Aí você pode dizer assim para mim, Elisângela, mas que loucura que você está dizendo, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu quero que, se você depois tiver tempo, ou se você puder entrar num período aí de meditação, que você lesse justamente 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, esses livros onde fala sobre a história de Israel. Por quê?
porque a gente vai começar a entender por que Deus traz juízo sobre a terra. Por que Deus traz, então, consequências sobre a terra? Tudo o que se fala sobre escatologia, principalmente, sobre final dos tempos, a gente está falando principalmente sobre a ira de Deus sobre a terra, não é isso? Grifa essa frase. Escatologia fala sobre a ira de Deus que virá sobre a terra, que é exatamente como nós falamos lá em Mateus 24 sobre os dias de Noé, não é isso? Ou tem um outro texto que fala sobre os dias de Ló também, ok? Então, quando se fala na Arca de Noé, fala-se do quê? De um momento da história em que Deus olha para a terra e diz assim: chega, acabou, não aguento mais o pecado da humanidade. A humanidade se depravou de tal maneira, a humanidade se deturpou de tal maneira, a humanidade foi para tão longe de mim que eu preciso acabar com isso. E não dá a impressão de que é uma ira sem fundamento, né? Tem horas que a gente tem essa percepção, ou tem horas que a gente tem esses momentos de reflexão e dá a impressão de que, nossa, mas por que Deus foi tão mal aqui com Israel? Deixou eles serem invadidos, né? E eles serem levados cativos para a Babilônia, né? Quando a gente pega esses o pecado já subia para as narinas, o cheiro, né, do pecado é terrível para Deus. Então, assim, quando a gente olha para esse contexto, a gente sempre acha que Deus está sendo alguém que não está tendo misericórdia. Mas eu posso dizer para vocês de que a humanidade já tem quase 6.000 anos, né? E Deus só não acabou com tudo ainda justamente por causa da misericórdia dele, que se renova toda manhã. Então, olhar para a humanidade e achar que Deus não está sendo misericordioso, não está sendo longânimo, é até loucura nossa dizer. E com Israel não foi diferente, porque quando a gente pega as histórias dos reis de Israel, para a gente entender esse contexto de juízo que Deus traz sobre Judá e sobre o Reino do Sul e o Reino do Norte, a gente vai entender que houve uma tentativa, vez após vez, de Deus em trazer esse povo novamente para perto dele. Mas a palavra vai sendo clara, queridos, em vários textos, vários, são muitos, de que o povo então se desviava de Deus, de que o povo ia após outros deuses, de que o povo decidia adorar outros deuses, de que o povo preferia o pecado, e assim vai se caminhando. Eu não consigo ler agora, Ivaldo, porque senão eu vou me perder. Deixa lá, depois depois eu vejo as mensagens. Ou se você quiser abrir o áudio, aí você fala pelo áudio, só para eu não perder o raciocínio. Então, quando a gente vê que Deus faz isso aqui, a gente tem a percepção, às vezes, de achar que Deus está sendo mal, de que Deus está permitindo que o seu povo sofra. Mas eu posso te afirmar com todas as letras de que quanto mais eu olho para essa palavra, mais eu consigo ver graça de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que Deus agia dessa maneira, a única ideia que ele tinha em mente era: eu desejo que os meus filhos se voltem para mim. O meu desejo é que eles se arrependam e voltem para mim, porque eu posso livrar eles da ira, eu posso realmente livrar eles do fogo eterno, eu posso livrar eles da morte eterna. Porque a morte física é algo muito passageiro, segundo o tempo de Deus, ok? Mas a gente olha sempre para esse lado da morte física, da morte passageira aqui, né? E nunca olhamos para o sentido da eternidade. Então a gente precisa entender que o olhar de Deus para a sua nação, para a terra, é um olhar de tanta misericórdia que Deus às vezes permite algumas coisas para que justamente o seu povo se volte para ele, então ele consiga alcançá-los novamente. E aqui, no caso da Babilônia, do rei Nabucodonosor, não foi diferente. Foi um período em que Deus permite que o rei da Babilônia então invada Jerusalém, tome Israel ali, aquele reino do sul,
faça o seu povo cativo, leve eles como escravos para a Babilônia, deixe a terra totalmente desolada lá em Israel, para que o seu povo talvez voltasse para si, pensasse no que Deus fez lá desde o Egito e pudesse voltar para ele novamente, adorar somente a ele, agradecer somente a ele e tudo mais. Então, esse é o contexto. Então, se a gente prestar atenção, toda a história de ira, de morte, de guerra, tem a ver com uma permissão da parte de Deus em Israel, para que Israel voltasse para ele, tá bom? Versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. Vamos parar aqui bem rapidinho para a gente então mostrar o que está acontecendo. O rei Nabucodonosor pede para o seu servo, chamado Aspenaz, que era o chefe dos oficiais da corte, da realeza ali, ele pede para que esse chefe vá e traga lá de Israel, lá do reino de Judá, do reino onde eles tinham invadido, que ele pegasse jovens da família real e da nobreza. Então, ele pede para que esse chefe vá lá para o reino de Judá e busque pessoas específicas. O rei Nabucodonosor queria que pessoas específicas fossem trazidas para a Babilônia para servi-lo. Quais são essas pessoas específicas? Essas pessoas específicas são jovens, sem defeito físico, de boa aparência, então tinha que ser bonito, não podia ter defeitos físicos, então não podia ser um deficiente físico, que fossem cultos, então tinham que ter estudado, no mínimo, a língua hebraica ali naquele momento, e tinham outras línguas da época também. Eles precisavam ser inteligentes e que dominassem vários campos do conhecimento. Nós vamos ver um pouco para baixo o que esses jovens que são levados aqui por Aspenaz, eles sabiam, né? Que são jovens que todo mundo conhece do livro de Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, todos esses jovens, eles foram levados com outros jovens, inclusive, por esse líder da corte, esse Aspenaz, para servir o rei Nabucodonosor lá no reino da Babilônia. E eles foram encontrados, esses jovens, com essas qualidades, com esses requisitos